Ela vai ter uma aula hoje para vocês. Os adolescentes vão para cima, é isso? Bom, tem algumas salas aqui para trás. Então, parabéns a todo mundo feliz pelos 22 anos de vida e missão. Então, como vocês puderam perceber, a nossa igreja tem essa pegada social. Ela já nasceu, o metodismo com John Wesley nasce com uma consciência do reino de Deus, de que Jesus Cristo veio a esse mundo para desfazer as obras do diabo. Então, onde a gente vê o mal, onde a gente vê e contempla a injustiça, esse é o nosso campo missionário. Onde tem trevas, o Senhor veio como luz para espantar as trevas. Então, não importa o que a gente encontra nesse mundo, se a gente encontra alguma ação do diabo, então eis aí um lugar para a igreja atuar, para desfazer as obras do diabo. E a gente via Jesus Cristo aqui na terra, percorrendo as vilas, entrando, visitando cidades, e por onde ele ia fazendo o bem, promovendo o bem, promovendo salvação, não apenas a salvação da alma, não apenas o bem-estar do espírito. Jesus se preocupava com as pessoas que estavam passando fome, e ele multiplicava os pães e os peixes. Jesus se preocupava com aquelas pessoas que tinham enfermidades físicas, e ele promovia cura. Ele se preocupava com o ser humano como um todo, porque Deus ama as pessoas, Ele ama o mundo. O mundo muitas vezes não ama tanto quanto devia. As pessoas se esquecem de Deus, se voltam contra o seu Criador, acabam entrando em muitas encrencas, a malignidade humana, as guerras, o ódio, a mortandade e tanto pecado humano trouxe tantas desgraças. Então nós vivemos num mundo que está em rebeldia contra Deus, mas Deus continua amando o mundo, e Deus continua enviando os seus servos, as suas servas, para promover os valores do reino de Deus. E então é por isso que a igreja atua, não apenas proclamando o Evangelho, mas procurando viver o Evangelho, procurando amar as pessoas, procurando praticar compaixão, misericórdia e estendendo a mão. É a parábola do bom samaritano, né? E isso é muito importante a gente entender. É um cristianismo prático, de gente que se importa, de gente que atua com essa consciência. Então, assim nasceu a igreja que nasceu, ela nasceu com uma consciência social. Lá em Pentecostes, as pessoas, elas praticavam solidariedade, e não tinha no seio da igreja, ninguém que passasse privação e necessidade. O problema de um era o problema de todos, todo mundo estava junto, e eles compartilhavam os seus bens, e eles distribuíam, davam aos pobres. Então, era assim que surgiu a igreja. E ao longo do tempo, a igreja sempre vai se revitalizando, ela vai sempre precisando de reforma, ela vai sempre precisando de despertamento, de avivamento, para retornar ao seu eixo, ao seu princípio, o seu DNA, a sua grande vocação, né, de ser o corpo de Cristo. E então, no século XVIII, e agora no dia 24 de maio, nós comemoramos uma data muito especial para nós metodistas, que é a data do pioneiro, né, do metodismo, que foi João Wesley. 24 de maio de 1738, algo aconteceu na vida desse ser humano, que o transformou, foi um divisor de águas. Então a gente celebrou agora aquilo que a gente chama a experiência do coração aquecido. E eu vou explicar isso rapidamente para vocês, como isso é importante, como isso tem a ver com essa questão social e tudo mais, com a missão da igreja, eu diria. O John Wesley, ele nasceu no início do século XVIII, na Inglaterra. Ele tinha um pai que era pastor anglicano, uma mãe chamada Susana Wesley, uma mulher excepcional que teve 19 filhos, e os criou e os educou
nos caminhos do Senhor, uma mulher que era muito inteligente, muito preparada, falava grego, ela ensinava o grego para o seu próprio filho, ela ensinava a todos os seus filhos a ler e escrever através da Bíblia, uma mulher de uma devoção, um primor de pessoa, uma coisa assim, é um fenômeno aquela mulher. Ela foi mãe de 19 filhos e os educou com muito carinho, e alguns se destacaram sobremaneira. John Wesley, que vai se tornar pastor, o outro, Charles Wesley, que vai se tornar também pastor, só que é o maior, provavelmente, eu não vou dizer que é o maior, mas ele é, sem dúvida, um dos compositores mais destacados de toda a história da igreja. Você já cantou, tem gente que não é crente e que cantou já as músicas dele, porque uma das músicas mais famosas de Natal é dele, de Páscoa é dele. Então, hinos e mais hinos lindíssimos de Carlos Wesley, esse pastor. Então, mas estes dois irmãos, eles fundaram um movimento que se denominou metodista. Isso já no período de universidade. Se formaram em Oxford. Então ele tem uma formação excepcional. Ele era uma pessoa que amava a Deus e que queria obedecer a Deus. Um cristão muito sincero. Só que ele havia sido instruído que a salvação se dava através das boas obras. Então ele se esmerava em praticar muitas boas obras. Olha, vou resumir aqui para vocês o que ele fazia. Ele jejuava 2 vezes por semana, quartas e sextas, sistematicamente. Ele visitava sistematicamente hospitais e presídios. Ele praticava devotamente assim, também de maneira muito diligente, a caridade. Ele vivia distribuindo o pouco que tinha, né, sempre separando para dar aos pobres. Ele tinha toda essa pegada social e queria realmente agradar a Deus e conquistar ali a atenção de Deus e conquistar créditos suficientes para ter um passe para entrar no céu. Alguém convenceu a ele de que assim se dava a salvação. Você deveria conquistar méritos para chegar lá. E ele viveu na prática consistente de todas essas boas ações por anos. Foi designado missionário, aceitou o desafio de ser missionário, de deixar sua pátria e ir para a América. Foi como missionário para lá e acabou que a sua experiência missionária não foi das mais bem-sucedidas. De fato, ele voltou até cabisbaixo de lá. Ele foi um fracasso, eu diria, em certo sentido, como missionário a princípio. E ele até tem uma frase dele que ele diz assim: eu fui lá para salvar os índios, mas quem me salvará? Porque por mais que ele praticasse boas ações e tudo, ele não tinha certeza da salvação, ele não tinha paz. Será que eu já fiz tudo o suficiente? Mas eu ainda percebo a raiz do pecado dentro do meu coração. Sabe, eu não estou sossegado. Isso ficou mais claro e evidente quando ele, num navio, no meio do Oceano Atlântico, fazendo essa viagem de um país para o outro, um temporal, uma tempestade muito grande, ameaçava afundar o navio. Quando ele se viu à mercê da morte, ele tremeu na base. Ele falou: e agora? Será que, se eu morrer agora, será que eu vou encontrar com Deus? Será que eu vou ser salvo? Ele não tinha segurança da salvação. Nenhuma daquelas boas ações praticadas ao longo de anos trouxe para ele segurança. Agora que ele vai ter que se deparar com
O Criador, ele não tinha tranquilidade na sua alma. E olha como ele era dedicado. Ele ficou em choque, ele ficou apavorado. Aí, ele, naquela mesma situação, dentro daquele barco, se deparou também com um grupo de cristãos como ele, moravianos. E ele reparou que aquele grupo, literalmente no mesmo barco, diante do mesmo perigo, se via tranquilo, todas as pessoas tranquilas, eles estavam cantando, alegres, louvando a Deus, em paz, e ele ficou chocado. Aí ele chega para o líder e fala assim: olha, qual é o segredo disso? Me explica o que está acontecendo. Vocês têm consciência do perigo? Claro que temos. Mas por que homens, mulheres e até as crianças estão tranquilas, em paz, sem medo de morrer? Aí a resposta do líder foi: porque nós temos a certeza da salvação. Certeza da salvação? Como é que alguém pode ter certeza da salvação? Deve ter pensado lá com seus botões. Será que eles jejuam mais do que 2 vezes por semana? Para ter certeza assim da salvação? Será que eles praticam mais caridade do que eu? Visitam mais hospitais e leitos de enfermos? Visitam também os presídios mais do que eu? Leem e oram e se dedicam às escrituras e tudo, pregam mais do que eu? Como assim certeza da salvação? Baseado em que você tem certeza da sua salvação? Perguntou John Wesley. Baseado nos méritos de Jesus. Pela fé. Nós entendemos que a salvação é graça e não mérito. É uma dádiva de Deus. Tem a ver com o que Jesus fez na cruz. Ele morreu no nosso lugar. Ele cumpriu a nossa sentença de morte, caiu sobre ele. A nossa culpa ele carregou sobre si e ele nos absolveu. Ele, o justo, tomou sobre si toda a condenação do nosso pecado e nos declarou justos. Nós somos justificados pela fé. Ele é a nossa justiça. Nós acolhemos, abraçamos isso como um presente, não por obras de justiça praticadas por nós, mas pela sua graça. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não é uma construção humana, não é uma torre de Babel de seres humanos que estão tentando ali, tijolinho por tijolinho, alcançar o céu. Não, a salvação não é de baixo para cima, não é um construto humano, é de cima para baixo. É um Deus que nos amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira e viu que o mundo estava perdido e não encontrava a saída, que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós confiamos na obra de Jesus Cristo e cremos que Ele nos perdoa, Ele nos justifica, Ele nos salva, Ele é o nosso Redentor e descansamos no seu poder. Wesley ouviu tudo isso, ficou maravilhado, mas encafifado. Ele não ficou prontamente convencido dessas coisas, mas passou a refletir sobre elas mais e mais. Mais e mais. Lutero já tinha vindo com essa mensagem, restaurado essa mensagem, porque a Igreja Católica, até então, na época de Lutero, ensinava que a salvação se dava através da fé, mais obras, e que você precisava pagar as indulgências, que eram, você chegava e confessava os seus pecados e tinha um determinado valor, uma tabela de preços
a pagar para a igreja conceder seu perdão de pecados. Dependendo do pecado que você cometeu, você teria que desembolsar uma boa grana. E assim era que você conquistava o perdão dos pecados dentro daquele contexto da igreja, através das obras, inclusive do pagamento de indulgências. Lutero levantou 95 teses contra a prática absurda de cobrar para conceder perdão dos pecados. É de graça, meus irmãos, é pela obra de Cristo, não tem que pagar. E aí ele foi condenado pela Santa Inquisição, inclusive à morte. Se não fosse protegido pelos príncipes alemães, ele teria batido as botas rapidamente. Mas mesmo Wesley tendo vindo depois de Lutero e pertencendo a um contexto evangélico, lembre-se que a igreja anglicana, ela, de uma hora para outra, ela deixou de ser católica e passou a ser igreja protestante. Então, as influências católicas dentro do anglicanismo ainda falavam muito alto. E é por isso que tinha ainda a ideia de boas obras como vitais e necessárias. Embora muitos dentro do anglicanismo, e hoje, graças a Deus, não se prega mais isso lá, mas havia naquele contexto essa influência de que tinha que fazer por merecer, e aquela coisa toda. E ele ficou então ainda muito pensativo, refletindo sobre isso. Passado um bom tempo depois, ainda nesse drama, sem paz na sua alma, em conflito muito grande, um dia, 24 de maio de 1738, é dito que ele vai à igreja e ele fala assim, ele escreve tudo no diário, por isso a gente tem, ele contava tudo no final do dia, o que se passou. Ele diz assim: muito a contragosto, eu fui no culto. Ele não foi assim, alegre. Ele falou, eu fui, é como se, eu vou porque eu tenho que ir. Então eu vou porque é minha obrigação ir. Eu vou porque, sabe, estou programado para ir. Eu vou porque tenho o costume de ir, mas eu não estou tão afim de ir assim. E diz ele, fui a contragosto, mas fui. E sentando lá, eu não sei se você veio aqui a contragosto. Tem alguns que vêm assim na igreja a contragosto. Mas que bom, vem de todo jeito. Que Deus trabalha e fala ao coração de todo mundo. E aí é interessante que ele foi, e ele chegou lá, sentou, e de repente o dirigente do culto, ele lia o prefácio de Lutero, a carta de Paulo aos Romanos, que falava exatamente sobre a justiça que vem pela fé, que a salvação se dá do começo ao fim pela fé, de fé em fé, o justo viverá pela fé, de fé em fé, do começo ao fim pela fé. E ele ouvindo essas coisas, de repente, pela primeira vez na vida, ele sentiu o seu coração estranhamente aquecido, como ele mesmo relata. Para o inglês todo contido, pense no inglês contido, regrado. Se fosse um brasileiro, estaria saltando, pulando de alegria, gritando, maravilhado. É gol, é tetra. Algo assim, né? Muito mais brasileiro. Extravasando as emoções. Ele sentiu seu coração estranhamente aquecido, lá dentro. Algo está acontecendo. E ele diz, pela primeira vez, eu soube, senti, entendi, me convenci de que os meus pecados, os meus próprios, haviam sido perdoados. Gente, parece uma coisa tão simples, né? Você ter certeza de que Deus te ama, de que Ele morreu na cruz por você. Que Ele existe, enviou Jesus, que foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e de repente, Ele olha para você e diz, os teus pecados estão perdoados. Tão básico e tão elementar, tão simples.
Que paz na alma. Paz com Deus. Diz o apóstolo Paulo: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, mediante o sangue de Jesus Cristo. Ele nos reconciliou com Deus. Mas quem sou eu? Eu não mereço. Você vai ver muita gente espantada diante do encontro com Jesus. O Zaqueu, pecador como era, encontrou Jesus. E Jesus disse assim: eu quero comungar com você, eu quero ir para a tua casa. A mulher samaritana tinha tido 5 maridos, vivia amaziada com o 6º homem. E Jesus ofereceu para ela a água da vida. A mulher pega em adultério, todo mundo com pedra nas mãos, e o desafio lançado a Jesus, e Jesus diz: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Todo mundo vai embora, ele se volta para ela: eu também não te condeno, vai, não peques mais. Eu não vim aqui para condenar, eu não vim aqui para julgar, eu vim aqui para buscar e salvar o perdido. Buscar e salvar o perdido. E assim você vai vendo Jesus e os pecadores, Jesus e os publicanos. Um dos seus apóstolos é publicano também, é o Levi, que vai ser o Mateus, o autor do Evangelho. Pedro, quando se encontra com Jesus, Pedro não era santo. Aliás, tanto não era que quando Jesus se depara com Pedro, seu irmão André, o Tiago, o João, eles estavam pescando no barco de Pedro, que pertencia a Pedro. Aí de repente, não pescaram nada. Jesus dá uma palavra de ordem e a pesca maravilhosa acontece. Pedro, diante da pesca maravilhosa, e viu que Jesus estava no barco dele, ele se sentiu tão indigno de Cristo. Ele se deparou, inclusive, naquela hora, a consciência: eu estou diante de um ser todo especial e santo. Que é isso que acabou de acontecer? Como esse milagre se deu? Quando ele cai a ficha para ele, que ele está diante deste enviado de Deus, santo e poderoso, ele diz assim: Senhor, peço licença para o Senhor se retirar do meu barco, porque eu não sou digno que o Senhor esteja pisando no meu barco. Olha a consciência de pecador que ele tinha. Lembra do centurião? Um centurião romano, não era uma pessoa religiosa, mas de repente ele ouviu da fama de Jesus, se aproximou de Jesus, e ele tinha um servo dele, que estava enfermo, prestes a morrer. Esse centurião chega diante de Jesus e diz assim: Senhor, meu servo está doente lá em casa, mas eu não sou digno que o Senhor vá lá na minha casa. Eu não sou digno. Mas se o Senhor disser uma palavra, eu sei que ele será curado. É Jesus diante das pessoas indignas desse mundo, promovendo salvação, libertação, cura. É um Senhor maravilhoso. É a parábola do filho pródigo, que é mais claro do que isso. O que é o filho pródigo? Ser um filho rebelde, um filho que levanta o calcanhar para o pai, que não quer saber do pai, que quer emancipação da herança, porque quer simplesmente se apartar da casa do pai, viver como bem entende, e vai viver em farra, orgia, bebedeira, jogos, drogas talvez, sei lá, tudo de pior que havia naquela época. E ele perde tudo. Ele pegou uma bolada do pai. O pai tinha grana, o pai era rico e bondoso, deu tudo para o filho. O filho foi, só fez miséria, arrasou, perdeu tudo que era da sua herança,
arruinado, chegou ao ponto de ter que comer comida de porco. Isso num contexto judaico, você dá uma ideia do nível de decadência. Aí ele lembrou da casa do pai, na ruína, na sua falência, no seu fracasso, em frangalhos, maltrapilho, cheirando mal, virou como um indigente, uma pessoa que não tinha onde cair morto, não tinha onde dormir, não tinha o que comer. A gente encontra muita gente numa situação desgraçada como essa, nas ruas de São Paulo, por toda parte. Gente que está na pior, ele ficou nessa condição. Aí ele lembra do pai e fala assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu não sou digno de ser tratado como filho, não. Eis aí um coração arrependido, quebrantado, que tem consciência da sua miserabilidade. Não sou digno, mas talvez o meu pai me acolha como um dos seus servos. Talvez, eu lembro que meu pai era bom. Não era que nem eu não puxei meu pai. Mas ele tem um bom coração, eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele tinha todo um discurso que ele preparou para chegar lá, sem reivindicação nenhuma, reconhecendo a sua miserabilidade e contando com a compaixão do pai para poder ter um serviço, um trabalho, como um escravo, um servo, um trabalhador qualquer. O que aconteceu? Quando ele volta para casa, o pai o vê, vindo ainda longe. O pai não espera que ele chegue, o pai corre ao seu encontro. Não deixa ele abrir a boca para falar discurso, nem pedir desculpa. O pai o abraça e o cobre de beijo naquela situação. Eu ia dizer fedendo, mas é uma palavra que é meio forte, né? O que acontece com quem é morador de rua, infelizmente? Não tem todos os cuidados apropriados, não é? Roupa rasgada, suja, não tem um banho devido, estava ali comendo a comida junto com os porcos. Ele não está numa situação boa, mas o pai o cobre de beijo, gente. Ele é um pecador, nada merece, está arruinado, e o pai não tem nenhum discurso para chamar a atenção, o pai só o acolhe. Isso é Jesus, esse é Deus, que veio buscar e salvar o perdido. Agora, aí você pensa, e as boas obras, como é que ficam? John Wesley, depois dessa experiência de 24 de maio de 1738, do seu coração aquecido, ele continuou jejuando às quartas e sextas, visitando os hospitais como fazia anteriormente, os presídios. Ele fez muito mais que isso, praticando a caridade. Quando ele morreu com poucas moedas. Ele era escritor, ele publicou muitas obras, ele foi o pai, o líder de um movimento, gente, só para vocês terem uma ideia, em 1850, o metodismo, nos Estados Unidos, só falar dos Estados Unidos, 1/3 da população que frequentava igreja, cristã, que frequentava alguma igreja, ou católica, ou batista, ou presbiteriana, ou congregacional, de alguma confissão cristã, incluindo católicos, ortodoxos ou evangélicos, protestantes, 1/3 desses era metodista. 1/3 dentre os americanos. Eles diziam que naquela época lá, você andava por toda a parte dos Estados Unidos, o Velho Oeste, né? 1/3 eram americanos. Você encontrava em cada esquina um pastor metodista e um urubu. Era o que eles diziam. Todo lugar que a gente vai tem um urubu e um pastor metodista. John Wesley lutou contra a escravidão, contra o tráfico negreiro. Vocês já ouviram falar de William Wilberforce, um discípulo de Wesley, que foi o parlamentar inglês que propôs o fim do tráfico negreiro para a Inglaterra, para o Reino Unido. Isso era algo inadmissível. Por quê? Porque não era apenas uma questão de consciência social. Nós temos inimigos, nós temos a França, nós temos os outros países aí, que todos eles praticam a escravidão. E a gente ganha muito dinheiro com isso. Isso era um negócio da época. Se você acaba com isso, só nós acabamos,
eles ficam mais ricos e poderosos e nos destroem. Veja que a complexidade era enorme. Esse parlamentar inglês, William Wilberforce, propôs, ele foi motivo de chacota, ele foi tido assim, como antipatriota. Você deve estar a serviço do inimigo. Quantas guerras naquela época, né? E tudo mais. Aí, durou mais de 20 anos a luta. Wesley, antes de morrer, a última carta de Wesley é para o Wilberforce, dizendo assim: não desanime, continue. E ele continuou, venceu o primeiro país que praticava tráfico negreiro. E como? A Inglaterra acabou com o tráfico negreiro. E todo o movimento de pressão mundial para acabar com a escravidão nos Estados Unidos. E depois, a gente sabe que a Lei Áurea foi assinada aqui, é meio a fórceps, você sabe, né? Não houve um movimento interno forte que levasse, foram as pressões internacionais. Um movimento em cadeia, meus irmãos, no mundo, e o país chamado Brasil, esse continente, foi o último país grande a realmente proclamar a libertação para os escravos. Mas olha o dedo de Deus na vida de John Wesley. Proibia que os metodistas tivessem escravos, proibia que até o consumo de cana de açúcar ou de coisas que era mão de obra utilizada mão de obra escrava. Essa consciência social muito forte. Então, só que agora ele praticava tudo isso, não era para conquistar o céu, é porque o céu o conquistou. Não era porque ele queria agradar a Deus para poder ter uma entrada, um passe de... Não, é porque ele sabia que ele era de Deus e que a vontade de Deus era alcançar mais e mais pessoas e promover justiça, espalhar santidade. E quando se fala de santidade, é a cura, sermos sal da terra, sermos luz do mundo, sermos bênção no nosso lar, bênção no nosso convívio, na nossa vizinhança, bênção ali no nosso ambiente escolar, no nosso trabalho, onde para todo lado a gente vê obra da carne, obra do diabo, é infidelidade, é um querendo puxar o tapete do outro, é tanta injustiça, é tanta malignidade, é tanta barbaridade, é tanta violência, é tanta agressividade, é tanta coisa estúpida ao nosso redor. Mas o Senhor nos colocou nesse mundo com uma missão clara, e essa missão, o campo missionário, dizia John Wesley, uma outra frase dele, o mundo é a minha paróquia, porque quando ele entrou nessa pegada de pregar a graça e tudo mais, as pessoas começaram a proibi-lo, não deram designação pastoral para ele, proibiram a ele, um após o outro, de ele pregar nas igrejas, e aí ele começou a pregar em praça pública, e ele disse assim: não me deram uma paróquia, o mundo é a minha paróquia. Eu quero dizer para você, o mundo é a sua paróquia. Você vai sair daqui hoje, aí você vai para onde? Você vai às vezes pegar um ônibus, ou você vai para a família, ou vai encontrar os amigos. Aonde você for, saiba, Deus tem colocado você para você ser um instrumento de Deus de salvação, que você seja uma espécie de profeta de Deus, no sentido de proclamar o Evangelho, levar a paz, levar a justiça, praticar a caridade. Há muita necessidade no mundo ao nosso redor. Então, eu tinha um outro texto aqui para pregar para vocês, mas por hoje é só, pessoal. Acho que é a primeira vez que eu prego sem ler nenhum texto bíblico, mas eu citei, não citei? Jesus também, ele tinha uma certa dificuldade, Jesus, de carregar a Bíblia naquela época, sabe? Era pesado. Só um rolo de Isaías ia dar um trabalho de carregar por aí, né? Hoje a gente tem até o celular, tudo aqui no celular, né? É bacana, o mundo mudou. Mas o mais importante é a palavra ficar aqui. E ela começar assim, né? Ela entra aqui e aí ela começa a mexer a nossa mão. Começa a mover os nossos pés e de repente a boca fala do que o coração está cheio. Sai a palavra da boca.
Quanta coisa de repente sai da nossa boca, porque nosso coração está cheio de coisas que não são tão dignas. Você foi criado por Deus e para Deus. Você tem vocação para o eterno. E Deus te busca. Deus te ama. E Ele tem um propósito na tua vida, e esse propósito não diz respeito único e tão somente ao seu bem-estar, mas ao bem-estar que se espalha ao seu redor. Podemos fazer diferença nesse mundo. Amém? Desculpa, então, está meio emocionado. Talvez o meu coração ficou estranhamente aquecido. Coloquemos em pé, vamos ter um momento de oração. Amado Pai Celestial, aqui estamos nós, aqui estou eu. O Senhor sabe tudo a meu respeito. Nada, absolutamente nada está oculto dos teus olhos. O Senhor me vê. De maneira plena. Nós nos apresentamos diante de Ti agora, diante do que ouvimos, presenciamos, cantamos. Não sei se somos capazes de dizer algo. John Wesley não falou nenhuma palavra naquele momento. Ele sentiu o teu toque, sentiu o teu amor, ouviu a tua voz, acolheu o perdão, acolheu a graça, jogou fora toda a jactância, todo orgulho, toda a presunção humana, toda tentativa de te bajular, de te conquistar, e reconheceu que nada disso seria de fato suficiente, porque não somos merecedores do teu amor. O teu amor é isso, é amor pelos que não merecem ser amados, pelos fracassados, pelos rebeldes, pelos indignos. É a tua misericórdia aqui agora. A gente acolhe a tua misericórdia, acolhe a tua compaixão, acolhe o teu perdão, e isso é impressionante, e isso é que faz diferença na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o teu amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, porque é teu Espírito Santo que agora atua nos convencendo de quem realmente somos, da nossa condição, nos convencendo da condição de pecadores, de seres indignos do teu amor de salvação, e clamamos, ó Deus, por redenção, por regeneração, por um novo coração, por tua graça, pelo teu perdão, e experimentamos a alegria da salvação. Se a certeza da salvação dependesse do nosso desempenho, estaríamos sempre inseguros, como Wesley. Mas é o teu desempenho. Tu és o Salvador, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que lava a nossa alma, que nos ergue do pó, que nos tira de um charco de lodo e firma os nossos pés sobre a rocha, guia os nossos passos. O Senhor nos abraça, o Senhor nos dá um banho como deste no filho pródigo, providenciou um banho para a sua imundícia ser removida, roupas dignas de um filho, sandália para os pés e um anel de filiação, porque ele foi acolhido na família, no amado. Obrigado por tão grande
grande salvação. Tua bênção, tua paz, teu perdão, tua alegria, seja com cada um aqui, em Cristo Jesus. Amém e amém. Muito bem, gente.